Olá, boa tarde novamente, né? Farei uma breve apresentação. Meu nome é Anne Carola, sou aluna do curso de Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí, na modalidade EAD, juntamente com os meus colegas Laete, Félix e Ismael Maurício, faremos uma apresentação, né, da disciplina de licitação, contratos e convênios, cujo tema é o tema 3, que vai tratar sobre as parcerias público-privadas, né? Bom, as parcerias público-privadas, elas também são conhecidas, né, pela sigla PPP, e elas também são entendidas como um ajuste, né, firmado entre a administração pública e a iniciativa privada, onde o objetivo, né, desse ajuste é a implantação e a oferta de empreendimento que é destinada à fruição direta ou indireta da coletividade, ou seja, nada mais é do que uma concessão especial do serviço público, né? Então, as PPPs, elas integram o gênero das parcerias na administração pública, onde o poder público ele vai se associar a terceiros, né, que podem ser os públicos ou privados, para a prestação de utilidades públicas à coletividade, ou também para o auxílio no desenvolvimento das atividades meio à administração, que vão servir de substrato, né, para o atendimento das finalidades públicas, né? Então, além das PPPs, nós temos também outros exemplos de mecanismos de parcerias, né, na administração pública, que são os consórcios, os contratos de gestão firmados com as organizações sociais, os termos de parceria firmado com as organizações da sociedade civil, né, de interesse público. E nós temos também os esquemas mais clássicos, né, que estão sendo cada dia mais empregados na administração pública, que são os convênios e as concessões comuns, né? Então, assim, nós podemos conceber duas grandes linhas de concepção, né, em torno dessa parceria, né, que é a participação em sentido amplo, que vai corresponder a toda a concentração entre a administração pública e entre particulares, que tem em vista, né, a oferecer e também a viabilizar um objetivo de políticas públicas. Já a parceria em sentido estrito, ele vai se referir à contratação, né, entre a administração pública e entre particulares para o provimento remunerado de utilidades públicas, né? Então, os modelos de parcerias previstos na Lei 11.079 de 2004 são espécies ainda mais restritas. Embora essas PPPs elas estejam compreendidas no gênero das parcerias, né, na administração pública, elas guardam ainda sensíveis diferenças em termos de relacionamento público-privado com relação às demais espécies. Enquanto nelas a unilateralidade ela é forte, né, notadamente forte, de modo que a modelagem do vínculo contratual ela é praticamente toda definida isoladamente do poder público, né? Nas PPPs a participação dos particulares ela se mostra mais efetiva. Por isso podemos afirmar, né, de acordo com o conceito de PPPs, que compete à iniciativa privada a reestruturação e o financiamento do negócio público, né, indicando, claro, a efetiva participação do privado nas principais decisões contratuais, né? Não apenas só na fase de modelagem do projeto. A posição do privado ela vai se mostrar mais decisiva, mas também se verifica em todas as fases da execução desse objeto contratual, né? Então, assim, a designação parceria ela não vai se limitar ao associativismo típico dos contratos públicos, né? Mas ela também vai designar o modelo de relacionamento público-privado em torno de um projeto de alta complexidade de valores vultos, né?
até que se perfaz no longo prazo. Lembrando que a lei ela vai proibir um contrato de PPPs, né, com valor que é inferior a 20 milhões. Só pode ser acima de 20 milhões. Então, a relação contratual de PPP, né, as partes, elas recebem nomes específicos que vão expressar uma maior aproximação entre o poder público e a iniciativa privada, tanto na modelagem quanto na execução desse objeto concedido, né? Então, o termo público, aliás, parceiro público, faz referência ao poder público enquanto autoridade competente, né? Para prestar o serviço público que é contratado, ou que é precedido, ou até mesmo por obra pública. Já o termo parceiro privado, ele é empregado, para designar o particular que é contratado, né? Então, via de regra, é formalizado uma sociedade de propósito específico, que vai ter atribuições no projeto, não se confundindo com o simples executor dos contratos, né? Que é previamente esquadrado pelo poder público. Então, quanto à edição das parcerias públicos-privados, né, na Lei 11.079 de 2004, se entende que o legislador, que a contratação do capital privado, ele seria de fundamental importância, né, para poder viabilizar a infraestrutura e prestação de serviços públicos, né, que não gerariam interesse comercial se fossem estruturados conforme a Lei de Concessões, né, que é a Lei 8.987 de 1995. Por quê? Porque o modelo de concessão comum clássico, ele vai determinar a remuneração do concessionário, né, pela fruição do serviço pelo usuário, geralmente mediante o pagamento das tarifas, né? E nem sempre um projeto gera uma demanda gigantesca, né, a ponto de viabilizar a subsistência econômica do negócio. Então, para fins de aplicação da Lei 11.079 de 2004, a PPP ela deve ser compreendida como a parceria formada no regime de concessões em que não existe uma relação de remuneração integral pelo cidadão que é o usuário final, né? Então, aí é que nasce a lógica da parceria público-privada, que de um lado o poder público ele participa na composição da remuneração do projeto privado, né? E que pode ser integralmente nas concessões administrativas e parcialmente, né, nas concessões patrocinadas. Só que, por outro lado, ele vai estabelecer um relacionamento efetivo de parceria com o parceiro privado, né, na tomada de decisões de estratégia negocial e de contratos. Sobre os elementos conceituais das PPPs, nós temos o de natureza contratual, né? Primeiro que as PPPs, elas têm natureza contratual, ou seja, para todos os fins do regime jurídico, as PPPs, elas devem ser compreendidas, né, como contratos públicos, mais especificamente contratos de concessão. Essa referência à natureza contratual, ela é dada pela própria redação, no seu artigo 2º da Lei 11.079 de 2004, onde, segundo essa lei, nós temos parceria público-privada, é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa, né, como eu acabei de destacar para vocês. Então, se trata de um contrato de concessão de modo que a edição da Lei 11.079 de 2004, ele vai determinar a criação de duas outras novas modalidades de concessão, né? A concessão patrocinada e a concessão comum, e também renomeou as concessões regidas pela Lei 8.987 de 1995, as quais elas vão passar a ser também conhecidas como concessões comuns, né? Então, essa lei, a Lei 11.079 de 2004, ela vai pressupor uma concepção de concessão que ela é entendida como um instrumento de delegação, né, da prestação de serviços ao particular.
Então, essas parcerias públicos-privadas, elas se formalizam em concessões administrativas ou em concessões patrocinadas, né? De acordo com a Lei 11.079 de 2004, na concessão administrativa, a administração pública ela é a usuária dos serviços contratados, mesmo que ela vá envolver uma execução de uma obra ou um fornecimento ou a instalação de bens, tá? Já na concessão patrocinada, ela é caracterizada pela contraprestação pecuniária do parceiro privado ao parceiro público, além da remuneração, né, tarifária, que é típica dos contratos de concessão comuns, né, pela Lei 8.987 de 1995. Nessa hipótese de a contraprestação pública ser superior a 70%, né, da remuneração, é necessário que haja uma autorização legislativa específica, tá? Só para título de informação. Então, aplica-se subsidiariamente às PPPs, né, a Lei 8.987 de 1995, enquanto que a Lei 8.666 de 1993 tem a sua aplicação apenas nos casos em que a lei das PPPs expressamente determinar, né? Então, é importante ressaltar que os municípios e os estados, eles podem formar parcerias fora dos quadrantes da lei, tá? A Lei 11.079 de 2004. Só que tem que considerar que a Constituição Federal ela vai conferir competências privativas à União, né? Para poder disciplinar apenas normas gerais de licitação e de contratos administrativos. E a competência legislativa concorrente, né, para disciplinar procedimentos como o certame licitatório das concessões patrocinadas e administrativas. Então, por essa razão, né, a lei das PPPs ela é composta por duas partes. Em geral, de natureza nacional, né, que é aplicada a todos os entes federativos, e uma segunda parte federal, que é especialmente aplicável à União. Então, é essa minha participação e eu agradeço